Graça e paz, eu sou o Anderson Oliveira, estamos aqui para dar continuidade à nossa série de leitura do livro do profeta Jonas, tá bom? Um livro muito bom, muito interessante. Estamos ainda no capítulo 1, lemos a primeira aula do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, e agora nós iremos ler a partir do versículo 6, tá bom? Então, se você não acompanhou a aulinha anterior, vai na descrição do vídeo, no meu canal Anderson Oliveira, vai lá, se inscreva e acompanhe os estudos para que eu e você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, uma boa leitura para você. Eu peço aos irmãos que acompanhem aqui no visor comigo, tá bom? Enquanto a leitura vai sendo feita, aqui vai estar os versículos, então você acompanhe junto comigo. Então, preste atenção que diz o versículo 6 do capítulo 1 do livro do Jonas, tá bom? Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse. Levanta-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Então vamos ler até aqui, né? Recapitulando, na aula anterior nós vimos na leitura que Deus ele enviou uma mensagem para Jonas, porque Deus ele queria que Jonas fosse para uma cidade. Portanto, Jonas desobedeceu e ele foi para o lado oposto. Ele tentou fugir da presença de Deus. E Deus, ele criou um caos no mar. Por quê? Porque Jonas ele estava dentro do navio ali tentando fugir do Senhor, tentando ir contra o destino que Deus deu para Jonas. Ele estava indo para o lado oposto. E Deus ele ali cria um caos, vento, tempestade, e o navio ele estava a ponto de se afundar. Então os marinheiros ali ficaram muito aterrorizados, perturbados, com um medo terrível da situação. E começaram a clamar aos seus deuses, que sabemos que é falsos. Mas eles começaram a orar, a clamar aos seus deuses. E enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então vamos entrar aqui agora na leitura. No versículo 6 diz: Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir em uma situação dessa? Então ali estava um caos. O Senhor, como diz no versículo 4, porém enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a ser despedaçado. Um caos total, um vento terrível naquele mar. As ondas estavam enormes, batendo no navio, e o navio estava prestes a despedaçar, a afundar. Iria ser uma tragédia generalizada. E enquanto isso, Jonas estava lá no porão, dormindo. E o texto diz, então o capitão desceu para falar com ele, e o capitão, ele ficou abismado com a postura de Jonas. Ele não compreendeu o porquê Jonas estava tendo aquela atitude. Ele olha para Jonas e diz, como pode você dormir numa situação dessa? Ele não compreendeu. Por quê? Porque estava um caos terrível ali. Estava uma situação apavorante. O navio estava prestes a ser afundado. As pessoas estavam jogando tudo que era pesado que estava no navio, estavam jogando fora para que evitasse de o navio afundar. O vento estava um vento violento.
as pessoas ali iriam perder as suas vidas. E quando o capitão olha para o profeta Jonas, ele está ali no porão dormindo. E o capitão não entendeu isso. Ele falou: meu Deus, estamos quase morrendo. E esse cidadão, ele está dormindo. Por isso que o texto diz: então o capitão desceu para falar com ele quem? Com Jonas. E o capitão disse: ó, como pode dormir em uma situação dessa? Disse. Então o capitão olha para Jonas e fala: levanta-se e ora a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Por que que o capitão ele disse isso? Quando nós olhamos, né, no versículo 4 que nós lemos, no versículo 5, diz: com muito medo os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorresse. Então, naquele caos, no meio do mar, onde o vento estava violento, as ondas estavam violentas, cada tripulante daquele navio, daquela embarcação, estava clamando ao seu próprio Deus. Cada um ali tinha sua religião, seu Deus, cada um tinha sua cultura ali. Eles não conheciam o verdadeiro Deus de Israel. Ou, se eles conheciam, eles não o seguiam. Mas cada um tinha ali a sua concepção de Deus. Por mais que nós sabemos que os deuses deles eram falsos deuses. Mas eles, no seu entendimento, que não era um entendimento perfeito, para eles, os deuses deles eram deuses verdadeiros. Então cada um estava apelando para o seu próprio Deus e pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo para que o mar se aquietasse, e nada se resolvia. Então o capitão olha para Jonas e diz: levanta-se e ora a seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Faça alguma coisa, o capitão está falando para o Jonas. Não fique dormindo em uma situação dessa. Então o texto continua no versículo 7. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Então ali naquele momento desesperador, a Bíblia diz que então a tribulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Então eles ali naquele momento de euforia, de medo, de pavor, de pânico, uma situação terrível, assustadora, eles queriam tentar compreender o porquê de tudo aquilo. O porquê os deuses estavam tão irados. O porquê que o mar estava tão violento. O porquê daquela situação tão desesperadora. E eles chegaram em uma conclusão. E a conclusão que eles chegaram é que alguém ali na tribulação deveria ter ofendido aos deuses. Foi isso que eles imaginou. Então a Bíblia diz que então a tribulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses. Então, de alguma forma, que eu não sei qual que era, porque a Bíblia não dá detalhe sobre esses aspectos cultural, de alguma forma ali, eles tiraram sorte para ver qual deles da tripulação ali tinha ofendido os deuses. É mais ou menos assim, nos dias de hoje, nós tiramos para o ímpar, ou Joquem Pô, ou seja, eles tinham algum hábito naquela época que eles tiravam sorte. E eles resolveram fazer isso nessa situação. Então, a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. E olha o que aconteceu quando eles tiram essa sorte. Leia aqui comigo no visor. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. E de fato, Jonas era o culpado. Porque todo esse rebuliço, porque
toda essa tempestade, porque toda essa fúria que estava vindo sobre aqueles tripulantes no meio do mar, só estava ocorrendo de fato porque Jonas desobedeceu a Deus, não cumprindo a vontade de Deus. Deus falou, vai para Nínive. E ele não foi, ele foi para o lado oposto, ele foi para Tarso. Então, de fato, Jonas era o culpado daquela situação. E quando aqueles homens, eles tiraram a sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade, quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Então ali, eles fazendo aquela sorte, aquele ritual deles, nós não sabemos o que é essa sorte que eles tiraram. Eu não sei se eles colocou papelzinho, cada um com nome, sacudiu, e quando tirou o papelzinho estava escrito Jonas, eu não sei. Mas eles fizeram alguma coisa, eles tiraram sorte e acusou que o Jonas era o culpado. Então, quando acusou que Jonas era o culpado, aqueles homens ficaram aterrorizados e queriam saber de qualquer jeito, de qualquer forma, o que Jonas tinha feito. Então olha o que diz no versículo 8. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Eles perguntam isso para Jonas. Eles falam, por quê? Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Então eles começam a questionar Jonas, assustados, aterrorizados e preocupados com as suas próprias vidas, porque o navio estava prestes a afundar, o vento estava violento, as ondas estavam violentas, meu Deus, era uma cena de horror. E quando eles tiram a sorte para ver quem era o culpado daquela situação, cai em Jonas. Então eles falam, por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram eles. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Então eles começam a fazer perguntas para Jonas. Eles começam a perguntar, quem é você, moço? Da onde você veio? O que você fez de tão terrível para que essa maldição caísse sobre nós? Eles assustados, não querendo perder a vida, eles começam a questionar Jonas, perguntaram o porquê daquela situação, quem era Jonas, o que ele fez, qual era a profissão de Jonas, por quê? Porque eles queriam ver se eles conseguiriam apaziguar essa situação. Então eles perguntam, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Então no versículo 9... a palavra de Deus fala, Jonas respondeu. Então agora, Jonas, ele, naquele caos, aquele navio prestes a ser afundado, aquele cenário horripilante, onde o vento estava tremendamente violento, os marinheiros pressionando ele de todo lado, todo canto, querendo saber o que ele fez, da onde que ele era, o porquê, aquela situação, o que ele tinha aprontado. Então Jonas respondeu, sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então Jonas responde, ele fala assim, eu sou um hebreu e eu adoro ao Senhor, a Yahweh. Eu adoro ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Então os marinheiros ficaram perplexos quando Jonas falou que era servo do Senhor, do Deus de Israel. Eles falaram, meu Deus! A Bíblia diz que os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já lhe havia contado que estava fugindo do Senhor. Aqueles marinheiros ficaram apavorados, com medo. Talvez aqueles
marinheiros já ouvia ter falado das grandezas do Deus de Israel. Talvez aqueles marinheiros já tinham ouvido falar que o Deus de Israel era um Deus poderoso, um Deus que acabou com o Egito, que mandou pragas horripilantes aos egípcios. Então, quando Jonas falou que era servo desse Deus e contou que ele estava fugindo desse Deus, meu Deus, aqueles homens ficaram... Aí que eles se assustaram mais. Então, olha o comportamento desses homens que estavam, desses marinheiros que estavam ali com a sua vida em risco. Eles falaram a Jonas: por que fez uma coisa dessa? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Então, primeiramente, quando Jonas fala que estava fugindo do Deus de Israel, aqueles homens se apavoraram e perguntaram: por que fez uma coisa dessa? Você está maluco? Você tem algum problema cognitivo? Você tem demência na cabeça? Por quê? Por que você está fugindo do Deus de Israel? Então aqueles homens falaram: por que você fez uma coisa dessa? Disseram ele. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram. Então, quando eles notou que a tempestade começou a piorar cada vez mais, cada minuto que passava, as ondas ficavam mais violentas, os ventos pioravam. E quando eles começaram, eles visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Então eles perguntaram para Jonas: o que devemos fazer para satisfazer a ira desse seu Deus? O que devemos fazer para que essa tempestade ela se acalma, para que a morte não venha sobre nós? Porque nós somos marinheiros, nós temos a nossa família, nós vivemos do mar. Nós não fizemos nada para esse Deus, você é o culpado. Então o que devemos fazer? O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalma? No 12, Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Então Jonas fala: quer que a tempestade se acalma? Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Então Jonas ele tinha a consciência que de fato a desobediência dele causou a essa tempestade. A desobediência de Jonas trouxe perigo não só para ele, mas para aqueles que o cercavam. Em vez disso, os marinheiros responderam, em vez de jogar Jonas no mar, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Olha que detalhe incrível. Por mais que os marinheiros eles sabiam que a causa era Jonas e que deveria jogar Jonas no mar para que a tempestade ela se acalmasse, eles ainda tentaram, eles tiveram ainda misericórdia da vida de Jonas. E eles tentaram reverter a situação poupando a vida de Jonas, não lançando ele ao mar. A Bíblia fala assim, ó, em vez disso, em vez de ele jogar Jonas ao mar, por isso que fala, em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, ao invés de eles jogar Jonas ao mar, eles tentaram remar com mais força para chegar na terra.
para que assim eles poupassem a sua vida, mas também poupassem a vida de Jonas. Porque eles eram homens que não queriam matar ninguém. O foco desses trabalhadores, desses marinheiros, não era matar pessoas, eles não eram assassino violento, eles eram marinheiros, trabalhadores. E eles jamais queriam lançar alguma pessoa ao mar. Então, ao invés de jogar o Jonas ao mar, ao invés disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram. Deus não deixou. Eles não teve êxito. A Bíblia fala assim, ó, conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então a única coisa que restou para eles foi agora clamar ao Deus correto. Nos versículos anteriores vimos que cada um estava clamando aos seus deuses, que é Deus falso. Mas agora, quando eles descobriram que era o Deus de Israel que estava promovendo aquilo, e que Jonas estava fugindo do Deus de Israel, agora ao invés de eles clamarem aos falsos deuses, eles clamaram ao Deus verdadeiro. E olha a oração desses homens. Eles disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Então eles suplicaram pela vida deles. Eles falaram, Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Esses homens que estavam, que era marinheiro, eles tinham família. Muitas das vezes os marinheiros, eles saíam para ganhar o seu sustento, ficava meses em alto mar para voltar com o sustento da pesca, com o sustento da sua peregrinação para sua família, para alimentar sua esposa, para alimentar seus filhos. Eram homens honestos, eram homens que viviam a sua vida. E eles olham para o Deus de Israel, homens que eram pagãos, olha para o Deus verdadeiro e diz, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. E não nos responsabiliza pela morte dele. Então eles falam, ó Senhor, não nos deixa morrer por causa desse homem. E Deus, nós estamos vendo que o único jeito de apaziguar a sua ira, de trazer paz sobre esse mar, é nós lançando esse homem ao mar. Mas, ele diz, não, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabiliza pela morte dele. Ó Senhor, tu sabe o motivo porque enviaste essa tempestade sobre ele. Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem e não nos responsabiliza pela morte dele. O Senhor sabe o porquê o Senhor está punindo ele. O Senhor sabe o porquê enviaste essa tempestade sobre ele. Ele errou contra o Senhor. E o Senhor sabe o porquê está enviando essa tempestade sobre ele. Não pune a nós. E não nos responsabilize pela morte desse homem. Porque teremos que jogar ele no mar para que as coisas se acalmem. Mas nós não queremos ser culpados pela morte dele. Então assim eu quero concluir. Até aqui eu quero concluir esse estudo de hoje, tá bom? Para não ficar muito longo. E eu creio que ao andar da carruagem, as coisas vão ficar muito interessante. Então, não deixe de estudar aqui comigo. Também não deixe de estudar aí na sua casa, lendo a sua Bíblia. E junto, eu e você iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe e acompanhe os estudos. Esse estudo é muito lindo. É uma das histórias, para mim, que é uma das mais emocionantes. Existem várias, mas essa história, ela de fato me emociona muito. Então, vamos juntos aprender, tá bom? Então, assim eu encerro a aulinha de hoje. Até a próxima, meus amigos.